Estamos aqui na MAB Advogados, MAB Mirelle Alves Braz, a doutora própria, né? E a doutora hoje vai nos falar de um assunto que é seríssimo, que acaba, bem ou mal, acaba tocando com as pessoas, que são os planos de saúde. Quem é que não tem plano de saúde hoje? Quem não tem plano de saúde, como diz o nosso amigo Alexandre Diamante, não tem nada, né? Não tem segurança nenhuma. Tá, bem dizer, sem roupa no sol, né, doutora? Muito prazer. Prazer, Milton. O que o Alexandre costuma dizer, na verdade, é que quem não encontra o tempo para a saúde hoje, vai encontrar para a doença amanhã, né? É verdade. E essa é a frase dele e é muito verdadeira. E nós já conversamos algumas vezes sobre isso aqui. Na verdade, o setor privado, até pela falência, pela absoluta falência do sistema público, ele acabou abarcando uma responsabilidade grande demais, né, Milton? Então, assim, inclusive o cidadão tem cobrado muito mais do setor privado exatamente pelas deficiências do setor público. Então, hoje nós temos uma grande parcela que seria de usuário SUS, né, Sistema de Saúde Universal, que vai para o sistema privado porque consegue pagar um plano por um valor acessível e para ele vale mais a pena do que o SUS. Ele não sente que o SUS é um retorno do seu investimento. O cidadão ainda não tem a percepção de que o SUS deveria ser bom porque ele está investindo, ele está pagando pelo SUS, sim. Pô, e como? E como nós todos pagamos pelo SUS. Eu sou autônomo, eu pago sobre 2 salários, dá 300 e poucos reais. Para me aposentar, é lógico, né? Não é pouca coisa, Milton, e que a imensa maioria... Isso, vamos dizer assim, uma boa parte da população desconhece ou não reconhece de imediato. E a imensa maioria, isso eu aposto contigo, desconhece o que nós chamamos de ressarcimento ao SUS, que é quando o Milton lá sofre um acidente, ele tem um plano de saúde, porém, ao invés de demandar o seu plano de saúde, ele baixa pelo SUS. Foi atendido na urgência e baixou pelo SUS. Na SAMU, pronto-socorro, fui atendido pelo SUS. É possível que isso ocorra. O que acontece nessas situações? A operadora lá com quem o Milton tem um contrato vai receber um auto para pagamento de internação do seu Milton. O SUS cobra. E o SUS vai cobrar da tua operadora. Ou seja, além de tu financiares o SUS com os teus impostos, com o teu trabalho, com o teu suor. Se eu não tiver operador, eles me atendem de graça. Exatamente. Além disso, a tua operadora vai financiar o SUS. E tem mais um detalhe, não vai ser pela tabela SUS, nem pela tabela da tua operadora. Aí é outra tabela, né? É uma outra tabela. Olha que interessante, Milton. Que gozado. Uma tabela cheia, particular. É uma tabela chamada tabela TUNEP, que tem índices variáveis e flutuantes, né? E de difícil, ela é bastante complexa, inclusive. Hoje existem algumas discussões, já se discutiu muito se o ressarcimento ao SUS era constitucional, por haver o que nós chamamos de bis in idem, né? Uma dupla tributação, ou seja, tributação do contribuinte e da operadora privada. E já foi reconhecido pelo Supremo de que sim, é constitucional, né? Que as operadoras devem ressarcir o SUS nos casos em que o SUS deixa de atender um paciente que não possui recursos para atender aquele que já possui um plano. Tá, doutora, mas então, por isso que quando tu vai fazer um plano de saúde particular, tu acaba pagando um pouco mais porque o operador já prevê isso também, essa despesa. Pois é, aí vem aquilo que nós conversamos em relação a outras questões tributárias já, né, Milton? Isso acaba repercutindo no preço final para o consumidor, lógico, porque o empresário que trabalha com o plano de saúde, embora seja uma atividade delegada e regulada pelo Estado, ele visa o lucro, sim. É uma atividade privada. É o trabalho profissional dele, né? Então isso vai repercutir no preço final, claro. E a tabela TUNEP, ela é bem elevada. Ela é mais elevada que a maior parte das tabelas dos planos privados, né? Então, o porquê, a composição da tabela TUNEP, essa discussão, ela já foi parar nas instâncias superiores também. Embora já se tenha definido pela constitucionalidade, esta tabela ainda pende de uma decisão final. Hoje nós temos um verdadeiro jogo de empurra entre o STJ e o STF para definir se essa tabela de fato é válida ou não para os planos. Então, para fechar o nosso raciocínio aqui, hoje o cidadão paga e paga muito por saúde.
né? E ele tem muito pouco do Estado. Então ele espera que o setor privado lhe dê aquilo que o setor público não está dando. Quando ele, além do que ele já paga para financiar um Estado falido, ele ainda tem de tirar do bolso para pagar um serviço privado. Para se sentir mais seguro, ele vai cobrar muito mais. E com os meios de comunicação, redes sociais, hoje o cidadão está mais inteirado dos seus direitos. Logo, ele exige mais dos seus direitos. E com a reguladora em cima, tu viste agora uma recente decisão sobre as operadoras de plano de saúde, mais operadoras com proibição de comercialização. É mais ou menos assim, tu compra uma passagem de avião, daí tu vai entrar no avião, não tem lugar para ti, é o famoso duping, né? Tu vai num hospital aqui de Porto Alegre, se tu só tá com febre, esse é até um exemplo que ontem eu conversando com o Dr. Alexandre Diamante, e ele me falou que a diferença do plano da Porto Alegre Clínica e de um plano que tu, para ser consultado, tu vai num hospital para ver o especialista, é que na Porto Alegre Clínica tu entra, tu vai ser atendido em 15 minutos no máximo pelo especialista do problema que tu está sentindo. Enquanto se tu tem só, por exemplo, uma febre, tá com 38,5, claro, te dói o corpo, tem todo aquele mal-estar, tu vai no hospital, vão te fazer uma anamnese, vão te perguntar o que está acontecendo, vão te dar uma fichinha verde. Tu vai esperar 4, 5, 6 horas para ser atendido com aquela febre. No SUS nós temos o que nós chamamos hoje de fila virtual, né? Que nada mais é do que a mesma fila, só que o SUS não tem mais interesse em que o paciente fique ali à vista de todos, né? Com a imprensa filmando, fotografando, esse assinte ao cidadão. Então ele manda para casa com um número. Mas doutora, mas até nos planos particulares, viu? E nos planos particulares também, que é uma questão de falta de leito, é uma questão sistemática, né? Os nossos nosocômios, os nossos hospitais têm um problema. No Rio Grande do Sul a gente está vivenciando um problema muito sério nesse sentido. Se tornou uma questão já quase que de calamidade pública, né, Milton? Em relação à questão dos leitos hospitalares. Porém, para isso vem a reguladora nos dizer que o plano tem prazos para cumprir, tem que cobrir determinados procedimentos, e estas suspensões e proibições de comercialização de plano estão ligadas a essas punições, a reiteradas punições por descumprimento de normas. O que não vai resolver o problema dos leitos, né, Milton? Sejamos sinceros que é um problema à parte. A gente tende a colocar tudo no mesmo balaio de gato, né? O problema que a gente tem com o profissional médico que nos atende, o problema que a gente tem com a operadora que intermedia essa relação e que lucra com isso, sim, naturalmente, e os hospitais. Mas nem tudo é a mesma coisa, né? O cidadão tem que saber separar. E o SUS, que os hospitais falam, né, que estão trabalhando no prejuízo. A nossa Santa Casa diz que está com 100 milhões em prejuízo com o SUS. Exatamente. Então, são situações que envolvem governo, política, lobby, investimento. É um enredo bastante complexo e que, em tese, não deveria ser. Se, como eu já disse, nós financiamos e financiamos bem esse setor. Mas, infelizmente, acontece. No setor privado, a gente pode contar com o setor de regulação. Então, nós temos a quem buscar. E para quem diz, mas não adianta, não dá nada, vai demorar anos. Eu ouvi isso um dia desses, de uma pessoa muito inteligente. Nós estávamos num programa de televisão, ao vivo. Disse, não, mas isso aí não adianta, porque, doutora, todo mundo sabe que leva anos. Eu disse, ok, mas não exercer o seu direito não vai tornar a justiça mais ágil. Não é? Leva anos, mas vem a justiça, né? Então, assim, talvez se todos buscarmos exercer nossos direitos e reclamar, talvez nós a tornemos mais ágil ou mais efetiva. Agora, o não exercício não vai contribuir em nada. Só vai ajudar a piorar, né? Porque daqui a anos vai estar muito pior. E a agência reguladora, nesse sentido, a gente fala muito em judicialização do setor da saúde, né? Mas antes de nós chegarmos na questão da judicialização, a gente tem uma reguladora ali que ela é muito efetiva e ágil nessas punições, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde se faz uma reclamação, se abre o que nós chamamos de notificação de investigação preliminar. A partir dessa notificação, o usuário é comunicado de que ele está tendo sim um direito seu violado, não é? E as multas são altíssimas.
Isso é bom. São pesadíssimas e, inclusive, as próprias punições. Veja bem, uma operadora de plano de saúde ser proibida de comercializar o seu produto é um prejuízo terrível. Ainda mais tendo o seu nome vinculado nos jornais como uma operadora proibida de comercializar. Sendo uma operadora que tem em quase todos os estados, né? Exatamente. Então, a gente sabe que é um prejuízo comercial, empresarial, mas é uma maneira de coibir essas condutas. Nós chamamos assim, é uma pena pedagógica, não é? Porque elas têm, supõe-se que têm um alto poder aquisitivo e que, se não doer no bolso e se não doer financeiramente, dificilmente vai ter este efeito pedagógico, né, com relação às operadoras. Daí a importância de nós valorizarmos aquelas que não foram punidas, que estão aí trabalhando de portas abertas, que são nossas, como é o caso que tu citaste, da Porto Alegre Clínicas, e que estão desenvolvendo um trabalho e tem no endereço certo a quem reclamar, de quem cobrar, porque infelizmente nós vivemos a era dos conglomerados. Isso acontece também com a advocacia. Quando a gente vê, a gente está lidando com um grupo econômico que a gente não tem a quem reclamar, não existe um indivíduo a se responsabilizar. Não é? Existe um jogo de empurra de responsabilidades. Então, é mais importante ainda valorizar o que vai bem. Mas, para o cidadão saber, busque a ajuda da ANS, isso não precisa nem de auxílio de um advogado. Embora nós já tenhamos mudanças anunciadas aí pelo Congresso Nacional, de que a advocacia vai ter mais uma vitória em defesa das suas prerrogativas, Milton, no sentido de que vão ampliar a obrigatoriedade de um advogado em determinados casos. Um deles vai ser proposição ou defesa de processos administrativos. E aí englobaria também a questão da própria ANS. Eu acho que entrar de leigo também não dá. De toda forma, para entrar com a ação ou não entrar na ação, tem que conversar com um advogado, né? Agora mesmo eu estava numa dúvida pessoal, o que fazer, perguntei aqui para a doutora, né? E te agradeço, né? Vale a pena pagar uma consulta, um honorário, né? Para se esclarecer, até para poder dormir tranquilo, né, doutora? Eu acho que isso aí é muito importante. Às vezes as pessoas, eu vou pedir uma assessoria para advogado, é minha amiga e tal, ela vai me dar. Não, pô, é profissional, ela vive disso, né, doutora? Faz parte, né? A gente faz com prazer, Milton. Quando a pessoa não tem recursos, não há por que não auxiliar, né? Mas é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. E como é um trabalho subjetivo, né? Quando a gente dá um aconselhamento para o cliente, por exemplo, como o nosso trabalho não é palpável, não te entrega um produto em mãos aqui, às vezes o cliente desvaloriza, desmerece. Só que quando ele desmerece o profissional e acha que não deve pagar... Quanto é que tu investiu na tua carreira só de faculdade? Vamos dizer só de faculdade. Eu não quero nem saber que tu vem desde o jardim de infância. Só a faculdade são números obscenos hoje, Milton. Vamos pegar quem está fazendo faculdade hoje, porque é uma obscenidade. Quem está fazendo faculdade de Direito hoje está pagando R$2.000. Por mês. Por mês. E aí o cara não quer... o quê? 150, 200? Que seria? Cada código nosso comentado custa em torno de R$500. Né? Isso fora cursos de especialização, de pós-graduação e uma dedicação de vida. Porque eu não saio do meu escritório, eu não fecho a porta. A cabeça continua. E vou para minha casa pensar em outras coisas. Tem cliente ligando às 11, as situações elas não param, o direito é muito dinâmico. Não é cerrar a porta da lojinha, né, doutora? Não é. Então existe um envolvimento pessoal grande, não é à toa. Diz que o maior índice de infartos e úlceras está entre advogados. Né? Tem plano de saúde. Exatamente. Então a gente assim, existe um sacrifício, um investimento pessoal, profissional, cultural. Então a pessoa tem que buscar essa contrapartida. Quando um advogado cobra o seu honorário, ele está pedindo que seja feita justiça a este investimento de vida. E quando o cliente se recusa a investir no seu advogado, ele, via de regra, aceita o serviço de qualquer um. E quem aceita o serviço de qualquer um, com todo respeito, vai ter qualquer serviço. Né?
Tá certo. Talvez não o que ele espera. Eu tô rindo porque é desgraça pura. Doutora, só tenho a te agradecer, viu? Milton, eu agradeço muito. Para o cliente que está nos ouvindo, para quem quer ser cliente, para quem quer buscar auxílio de um advogado, é bem simples. Vá lá na OAB, verifique se está cadastrado, se não tem processo ético e, principalmente, dê uma olhadinha na tabela. Verifique se está cobrando um valor compatível, pode ser acima, pode ser inferior, mas que guarde uma coerência. Se for excessivo, é abusivo. Se for muito abaixo, certamente vai estar comprando gato por lebre. Deixei o telefone, o site da doutora Mirelle Alves Braz. Pode procurar na OAB. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigada, Milton. Prazer de ter comigo.